Pronto, começou. Pegar aqui o laserzinho, pronto. Então, gente, vamos lá começar, né? Boa tarde. Hoje a gente vai falar da nossa última monitoria antes da prova de vocês, né? Aquele leve momento de tensão. E a nossa última monitoria antes da prova vai ser sobre controle do crescimento bacteriano. Aqui eu não vou entrar tanto em detalhes como a professora fala em aula, até para não confundir vocês. Até porque eu imagino que a cabeça de vocês deve estar a mil, não só com a prova, quanto com outras coisas do semestre. Então não adianta eu ficar aqui despejando milhões de conteúdos em vocês, porque vocês não vão conseguir absorver nada. Então eu vou falar dos principais, certo? Que a gente mais usa, tanto na clínica, e até mesmo que tem maior importância no contexto geral, né? E é isso, eu vou falar de forma geral de cada um deles. Não vou falar tão aprofundado, mas eu vou falar um pouquinho mais quando a gente falar de TSA, certo? Aqui nesse monitor a gente vai falar sobre os desinfetantes, sobre autoclave, sobre leite UHT, esses métodos. E lá no TSA, que vai ser a monitoria sobre teste de sensibilidade antimicrobianos, a gente vai falar um pouquinho mais das classes dos antibacterianos, certo? Que a gente usa na rotina de tratamento para doenças infectocontagiosas. Beleza? Então vamos lá, começando. A gente tem que lembrar, falando assim de uma forma introdutória, que aqui na micro a gente está lidando com organismos patogênicos. Essas bactérias que a gente estuda são bactérias que vão estar causando enfermidades infectocontagiosas nos nossos pacientes. Então, dessa forma, a gente tem que lançar mão de substâncias, moléculas, o que for, que consigam controlar ou inibir o crescimento desses micro-organismos, né? Ou seja, métodos de controle do crescimento microbiano. E aí, esses métodos eles vão visar o quê? Ou destruir essas bactérias, ou inibir seu crescimento, né, inibir sua multiplicação, ou então a total remoção dessas bactérias de superfícies, por exemplo. E isso a gente vai tentar fazer para diminuir o risco de infecções nos nossos pacientes e também infecção nossa mesmo. E aí, esses métodos a gente pode dividir eles, né, em métodos físicos e métodos químicos. Tá dando para entender até aqui, certo? Show. Nos métodos físicos, a gente pode citar, por exemplo, a autoclavação, né, que nada mais é do que a gente utilizar o autoclave, a própria flambagem, né, que a gente vai utilizar a chama, e métodos de radiação. Lembrando que no autoclave a gente vai estar utilizando calor úmido, certo? A gente vai ter uma presença de água aqui, e aqui na flambagem vai ser o calor seco, vai ser só o fogo por si só. Nos métodos químicos, a gente tem como exemplo os próprios antimicrobianos, né, que eu citei, que vão ser aquelas moléculas que a gente vai usar na nossa terapêutica. Os desinfetantes, né, de superfície, tudo. E os antissépticos, certo? Só que antes da gente falar de cada um deles, é importante a gente lembrar de alguns conceitos que são bem importantes. Que são esses daqui, conceito de esterilização, desinfecção, antisepsia e asepsia. Na esterilização, a gente tem o quê? Que a gente vai ter a eliminação de todas as formas de vida microbiana, independente se é patogênica ou não. Todas as bactérias, fungo, o que tiver ali, vai ser destruído pela esterilização, certo? E ele vai conseguir, inclusive, eliminar os esporos bacterianos, que se vocês lembrarem lá da nossa monitoria de morfologia, vão ser aquelas formas de resistência das bactérias, né? Que eu até comparei com aquele estado que alguns vermes que o professor Armando fala lá na Parasito 2, eles entram em hipobiose, né, quando o ambiente não está satisfatório. Então, aqui a esterilização consegue pegar até os esporos bacterianos. E como exemplo a gente tem o autoclave, né, que é o que a gente mais utiliza na rotina de cirurgia e tudo para esterilizar esses materiais. Na desinfecção, a gente vai liberar o quê? Os organismos infecciosos. Ou seja, não é uma completa esterilização, mas já ajuda muito, porque a gente vai estar tirando esses organismos que vão estar de fato causando doença nos nossos pacientes. E, diferentemente da esterilização, ela não consegue eliminar os esporos. Então, além de só pegar esses infecciosos, ela também não vai ser ativa contra essa forma de resistência das bactérias, certo? Como exemplo aqui, a gente tem o glutaraldeído a 2%. Na antisepsia, a gente vai tentar fazer o quê? Diminuir simplesmente a contagem dos micro-organismos, de forma geral.
E a gente vai utilizar essas substâncias antissépticas em cima de pele, né, em cima de superfícies de pele ou mucosas, certo? Que aí no caso a gente tem a clorexidina, né, o Rio-X. E a asepsia. E uma importante diferença aqui, a antisepsia a gente vai estar usando nos organismos, né? Então aqui pele e mucosa. A desinfecção a gente usa em materiais inertes, então é mesa cirúrgica, material cirúrgico, essas coisas. Já a asepsia a gente vai bloquear completamente a entrada de patógenos no organismo, que é o que a gente faz, por exemplo, antes de um acesso sinovial. Antes de você fazer qualquer acesso numa articulação, a gente tem que lembrar o quê? Que a articulação é um ambiente estéreo. Então a gente quer que continue assim, a gente não quer gerar uma artrite séptica nos nossos pacientes. Aqui no caso dos cavalos, né? Então a gente dá uma asepsia boa aí nessa região que vai ser infundida, né? Antes de fazer o procedimento, justamente para não entrar nenhum patógeno dessa região para dentro do líquido sinovial, da articulação, enfim. Deu para entender isso daqui? Show. Então, continuando, né, a gente vai falar dos métodos físicos em si. Nos métodos físicos, a gente vai começar pelo calor. O calor vai ser um dos métodos mais comuns que a gente tem para controle do crescimento microbiano, certo? E aí, antes da gente entrar nesses métodos em si, a gente tem que pensar também em alguns conceitos que são importantes dentro do controle microbiano pelo calor, que vão ser o ponto térmico de morte, o tempo de morte térmica e o tempo de redução decimal. O ponto térmico de morte ele vai estar se referindo a uma temperatura X que dentro de 10 minutos vai matar todas as bactérias cultivadas num caldo com pH neutro por 24 horas. Ou seja, no ponto térmico de morte, a gente está querendo saber a temperatura. No tempo de morte térmica, a gente vai estar querendo saber o tempo. E esse tempo vai ser o tempo necessário para a morte de todas as bactérias nesse mesmo meio a uma determinada temperatura, certo? Já o tempo de redução decimal, ou valor D, ele vai ser o tempo também necessário para que 90% dos organismos de uma população morram a uma determinada temperatura. E isso daqui, como a gente vê decimal aqui no nome, vai ser dado numa escala decimal, num gráficozinho decimal, certo? Alguma dúvida nisso daqui? Show. Só beber água. Então, no método de calor, né, no método físico, através do calor, a gente vai ter o quê? Métodos de calor seco e métodos de calor úmido. Quando a gente pensa no calor seco, a gente pensa, por exemplo, na flambagem ou chama direta, né, que é o que a gente tem no laboratório, pelo bico de Bunsen, certo? A professora chegou a mostrar isso daqui para vocês na prática, né? Show, beleza. Então, tudo que a gente vai fazer ali no laboratório, né, qualquer inoculação, qualquer formação de meio de cultura, a gente faz ao redor do bico de Bunsen, justamente para evitar essa contaminação. Como calor úmido, a gente pode pensar, por exemplo, na fervura, né, que a gente utiliza muito no contexto doméstico mesmo. Outro método de calor seco seria a estufa de secagem, certo? Que é essa pseudo-máquina de lavar aqui. Essa estufa de secagem, eu já vi ela sendo utilizada para completar a esterilização de sonda para coleta de embrião em equino. Por quê? Porque a gente coloca a sonda, né, lá no autoclave para ela ser autoclavada, ser esterilizada, todo, né, ficar 100% top. Só que a gente não pode deixar o autoclave se completar, porque eu vou falar para vocês, o autoclave ele tem uma fase de secagem. Só que nessa fase de secagem, como o material da sonda é uma espécie de borracha, se a gente deixar lá, vai derreter. Então a gente tira de lá, antes de chegar nessa secagem, coloca aqui na estufa de secagem, que ela vai continuar com esse ambiente estéreo, mas vai permitir essa secagem do material sem derreter ele. O autoclave, né, também como calor úmido, que como eu falei, a gente utiliza muito no contexto de esterilização de material cirúrgico, né, por exemplo. O forno de Pasteur também é um método de calor seco, só que ele não é mais utilizado, tá? Pelo que eu pesquisei. E a própria pasteurização, que a gente lembra muito do leite, né?
mas não é utilizada só para o leite, tem outros alimentos que podem sofrer processo de pasteurização também, certo? E aí, só para diferenciar aqui dentro do calor úmido, a gente vai ter o quê? A fervura, ela vai ser um método de calor úmido que acontece a 100 graus Celsius, né? Justamente fervura, é aquela água em ebulição. O autoclave vai estar acontecendo em temperaturas superiores a 100 graus Celsius, né? Sendo o padrão 121 graus. E a pasteurização ocorre em temperaturas inferiores a 100 graus Celsius, né? Então vai estar ali entre 63 e 65 graus. Beleza. E aí, no mecanismo de ação, o que vai diferenciar o calor seco para o calor úmido? A diferença vai ser basicamente o quê? Que o calor seco ele vai gerar a morte dessas bactérias através do processo de oxidação, enquanto no calor úmido a morte vai ocorrer pela desnaturação das proteínas, certo? Até aqui está tudo de boa, né? Qual parte? Certo. No calor seco, todos esses métodos aqui de calor seco, eles vão estar matando essas bactérias através do processo oxidativo, certo? Já no calor úmido, eles vão efetuar a morte, enfim, o que for dessas bactérias, pela desnaturação das proteínas delas. Porque a gente sabe que a bactéria precisa todo organismo, né, precisa das proteínas para poder se multiplicar, poder sobreviver, enfim. Só que nesse momento do calor úmido ele vai desnaturar essas proteínas, ou seja, ele vai mudar a conformação dessa proteína. Essa proteína não vai ser mais útil para a bactéria, então ela não consegue sobreviver. Deu para entender? Ah, show, show, show. Pronto, aí vamos começar com calor úmido, certo? O principal método de calor úmido que a gente pode citar aqui é justamente o autoclave, que vai ser um método que tem uma alta efetividade, por isso que ele é tão utilizado, né? Como eu falei, rotina hospitalar, esterilização de sonda, enfim. Então ele vai ter essa alta efetividade, justamente gerando aquela esterilização que a gente falou lá atrás. Ou seja, todos os micro-organismos vão estar indo embora, em teoria. E o autoclave ele vai ser um método de calor úmido que ele acontece a uma alta temperatura, por isso que ele é um método de calor, e a uma alta pressão. Só para falar aqui, né, o modelo estabelecido do autoclave é o quê? Que a gente vai ter essa temperatura em torno de 121 graus Celsius. Há uma pressão interna lá no sistema do autoclave de 15 psi. Esse psi aqui ele é uma derivação da escala de Pascal, certo? Mas é só para falar do padrão do autoclave. Como eu falei, o autoclave ele consegue eliminar os organismos vegetativos, né, e os esporos, ou seja, consegue eliminar essas formas de resistência, essas formas resistentes, né, da bactéria, mas ela não consegue ser efetiva contra os príons. Quem aí sabe o que é príon? A Mariana deve saber, que ela mexe com bovino. Os príons, vocês vão lembrar muito disso com a doença da vaca louca, né? A encefalopatia espongiforme bovina, a EB. O que causa a doença da vaca louca? É um príon. O que é um príon? O príon nada mais é do que uma sequência de proteínas, uma sequência de aminoácidos, que gera, que gera essa doença no animal. Então é como se fosse uma proteína infectante. E aí o autoclave não consegue agir contra o príon porque ele não é um micro-organismo. Ele é uma sequência de proteínas. Deu para entender? Show, só isso. E aí a gente pode usar alguns indicadores de efetividade para poder saber se o seu procedimento de autoclave deu certo ou não. E aí a gente tem indicadores químicos e indicadores biológicos. Nos indicadores químicos a gente vai ter as fitas, que são essa daqui da direita. Vocês conseguem ver que nessa fita tem uns tracinhos amarelos? Pronto. Como a gente sabe que o autoclave deu certo utilizando essas fitas? Essas fitas, na realidade, são o que é mais utilizado, certo? Pelo menos que eu tenha visto. Eu não tenho uma rotina prática com os esporos.
Mas beleza, você preparou lá seu material, embalou ele bonitinho, e aí você vai colocar certas partes dessa fita aqui, como se fosse um durex mesmo. Você vai, gruda essa fita lá no envelope, né, do material que vai ser autoclavado, e deixa lá. Quando esse material sair do autoclave, o que vai acontecer? Se o autoclave tiver acontecido de forma legal, essas fitas que estão amarelas, elas vão ficar pretas. Se elas continuarem amarelas, é porque o autoclave não deu certo, você vai ter que repetir o procedimento. Deu para entender? Show. Eu estou fazendo mais pausa que o normal, que é para eu poder beber água. E aí a gente tem os fatores biológicos que vão ser, por exemplo, os esporos. Como eu falei, eu nunca vi isso na rotina, certo? Pode ser que seja utilizado em algum lugar. Eu nunca vi. Esses esporos aqui são basicamente esporos mesmo, esporos bacterianos, que vão ser inoculados, né, junto ao seu material que vai ser autoclavado. E aí, beleza, vai ser autoclavado lá e tudo, aí você tira do autoclave. Se tiver havido crescimento desse esporo, né, se ele tivesse desenvolvido em cultura bacteriana, quer dizer que o seu autoclave não deu certo. Ou seja, deu algum problema na máquina, ou a técnica, você cometeu algum erro. E aí, se ele realmente não crescer, é porque realmente o autoclave deu certo. Deu para entender? Show. Aí agora vamos falar do que acontece dentro do autoclave. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que o autoclave é como se fosse uma panela de pressão. O mecanismo dele é semelhante ao da panela de pressão. Então, antes da gente ligar o autoclave, a gente tem que colocar uma medida pré-determinada de água, certo? Porque se você ligar o autoclave sem essa água, o autoclave vai queimar. E você não quer que o autoclave queime porque ele é caro. Então você vai colocar essa água lá no autoclave e dentro do sistema da máquina vai acontecer um pré-vácuo. O que vai ser esse pré-vácuo? Vai ser gerada uma pressão negativa. Por que essa pressão negativa é importante? Porque ela vai facilitar o contato do vapor que vai ser gerado na máquina, né, pela ebulição da água, com o material que você quer autoclavar, certo? Na sequência vai ter a admissão do vapor. O que é isso? Com o aumento da temperatura, certo? A gente vai ter a entrada do vapor no sistema e o aumento da pressão. E aí isso vai ser importante porque vai facilitar a penetração desse vapor, né, do vapor mesmo, do gás gerado pela ebulição da água, vai facilitar a penetração do vapor dentro do material que você quer autoclavar. Ou seja, vai facilitar com que entre qualquer dobra, qualquer orifício, como é que eu posso dizer? Estimular uma melhor penetração do vapor no seu material a ser autoclavado, certo? Seguindo, a gente vai ter a esterilização, onde vai ter a temperatura máxima e a pressão máxima do aparelho, e isso vai acontecer num tempo determinado, certo? Não vai acontecer loucamente. Por exemplo, quando a gente tem aquele autoclave mais antigo, que é o que eu usei lá no laboratório quando eu fui preparar aqueles meios de culturas para as práticas de vocês, a gente deixava chegar até 121 graus, a gente ficava olhando na válvula. E aí quando chegava em 121 graus, a gente começava a aliviar um pouco o vapor. E aí a gente deixava por um tempinho, que era justamente para saber que com certeza ocorreu a esterilização ali. Na sequência vai ter a exaustão lenta. O que é isso? Nada mais é do que a saída do vapor de dentro do sistema para fora. Só que esse vapor ele não sai de qualquer forma. Antes dele sair, ele passa por um filtro, que é justamente para evitar que as bactérias vão para que as bactérias saiam do sistema do autoclave e vão para o exterior, certo? Na sequência vai ter o arrefecimento de carga, que nada mais é do que a queda da temperatura do sistema, e é aqui onde a gente vai poder fazer a retirada dos nossos materiais. Só que você primeiro tem que esperar o vapor sair completamente e aí depois você pode abrir para pegar o material. Se você abrir antes do vapor sair completamente, o negócio vai explodir na sua cara. E não é algo muito legal de se querer. E na sequência o descarte do condensado. O que é esse condensado?
é aquela água que não virou vapor. Então ela vai ser, aqui vai ser a etapa de eliminação do efluente. Deu para entender todo esse passo a passo aqui de dentro do sistema da autoclave? Show! E aí dentro do calor úmido a gente também tem a pasteurização. O que vocês acham que acontece na pasteurização? É uma esterilização completa ou não? Certo. A pasteurização ela ainda não é um processo de esterilização. Lembra daquilo que eu falei lá no começo? O que é uma esterilização? Um de cada vez, calma. A esterilização, né, quando a gente vai ter a retirada, a morte, enfim, de 100% dos micro-organismos que estão ali naquele material, não é o que vai acontecer aqui na pasteurização. A pasteurização ela só vai eliminar os patógenos que estão ali no leite, por exemplo, né, porque a gente conhece muito o leite, mas não é só o leite que passa pela pasteurização. Então ela vai matar as bactérias patogênicas que estão ali naquela amostra de leite. Isso vai diferir ele do leite UHT, que eu vou falar no próximo slide. O leite UHT, ele de fato gera essa esterilização, certo? Então, só para diferenciar, pasteurização não tem esterilização, leite UHT tem esterilização. E aí a pasteurização ela pode acontecer por dois métodos, ou o método rápido ou o método lento. Né? Ou então o método rápido conhecido como HTST, que seria o High Temperature Short Time, e o método lento LTLT, que seria Low Temperature Long Time, ou seja, aqui alta temperatura por tempo curto e aqui baixa temperatura por longo tempo, certo? No método rápido, a gente vai ter uma temperatura em torno de 72 graus Celsius por 15 segundos. Então, é uma temperatura mais alta e muito mais rápida. E isso daqui vai estar acontecendo no contexto das grandes indústrias de laticínios, certo? Quando elas fazem esse processo de pasteurização. E aqui, pelo método rápido, a gente vai ter a morte de patógenos e muitos micro-organismos não patogênicos. E isso vai reduzir muito o risco de doenças. Mas, novamente, ainda não é uma esterilização. Já no método lento, a gente percebe aqui que é uma temperatura menor, né, 63 graus, enquanto aqui no método rápido é 72, por 30 minutos. Então, a gente percebe que é muito mais demorado. Aqui são 15 segundos, aqui é uma questão de meia hora já. E isso daqui vai estar acontecendo no ambiente dos pequenos produtores. É aquele pessoal que tira lá o leite da vaquinha dele, ou então da cabra dele, e vende ali no vilarejo dele de boa. E muitas vezes não tem nem fiscalização. E esse método lento, ele vai ser legal para os animais que têm leite mais gorduroso. Por exemplo, a cabra. Né? O leite de cabra ele é muito gorduroso. Por que isso vai acontecer? Porque os lipídios, né, a gordura presente no leite desses animais, prejudica a ação do método HTST, que é um método de pasteurização rápido, certo? Ou seja, a pasteurização, seja pelo método rápido, seja pelo método lento, ela não vai esterilizar o leite. Lembrem-se disso. Pasteurização não é sinônimo de esterilização do leite, certo? Deu para entender? Beleza, agora vamos para a esterilização do leite de fato, que é o UHT, que nada mais é do que o tratamento de temperatura ultra elevada, sendo que o UHT é a sigla disso daqui, só que em inglês. E aí, esse processo ele vai estar acontecendo já a temperaturas acima de 100 graus Celsius, o que é completamente diferente da pasteurização, que a gente vê aqui, por exemplo, no método lento 63 graus e no método rápido 72. Os dois são abaixo de 100 graus, diferente do UHT, certo? No UHT, como eu falei, a gente realmente vai ter esterilização desse leite e ele vai ser feito o quê? Numa câmara com vapor. Essa câmara com vapor vai fazer com que tenha uma pressão e uma alta temperatura. Essa temperatura vai aumentando até chegar a cerca de 140 graus, certo? E vai ficar nesse sistema por cerca de 4 segundos, nessa temperatura. Depois disso,
a temperatura vai cair para 74 graus Celsius num ambiente a vácuo, né? Num ambiente com pressão negativa. E aí depois o leite segue para ser embalado naquelas embalagens pré-esterilizadas, que é aquele leite de caixa que a gente vê no mercado, por exemplo. Aquelas embalagens para serem fabricadas, elas são esterilizadas e elas têm todo um preparo que é para elas não serem rasgadas, não se danificarem o menos possível durante o transporte, justamente para não prejudicar a esterilização do leite, certo? E aí, com isso, diferente lá da pasteurização, o leite ele pode ser armazenado por muitos meses sem refrigeração. Porque lá na pasteurização você até pode armazenar o leite por alguns dias, não chega a ser semanas ou meses. Mas, mesmo com a refrigeração, o leite ainda se estraga. E aqui, sem necessidade de refrigeração, o leite não estraga, justamente porque ele está esterilizado. Deu para entender? Pronto, então vamos lá. Se cair na prova assim uma questão, gente, qual que é a diferença entre pasteurização e leite UHT? O que vocês colocariam? Gente, claramente. Mas vai, pelo menos uma pessoa. Tá, deixa quieto então. Então vamos lá. Aí outro método físico que a gente pode utilizar são os filtros, né? Então a gente vai utilizar aqui o mecanismo da filtração. Aí essa filtração ela pode acontecer tanto por membranas filtrantes quanto pelos filtros EPA. As membranas filtrantes elas podem ser de dois tipos. Ou elas vão ter diâmetro, né, do orifício do filtro de 0,22 a 0,45 micrômetros, então elas vão estar sendo muito efetivas contra bactérias, ou 0,01 micrômetro, ou seja, um diâmetro muito menor que já vai estar sendo mais eficiente contra vírus, certo? Já os filtros EPA, eles têm esse nome porque é a sigla em inglês de High Efficiency Particulate Arrestance, ou seja, como se fosse um aprisionamento de partículas de alta eficiência, e vai ser utilizado para micro-organismos maiores do que 0,3 micrômetros, certo? Esses filtros EPA aqui, eles vão ser muito utilizados dentro do laboratório quando você tem as estufas. Então, quando você estiver mexendo com o material dentro da estufa, o filtro EPA o material vai ser, entre aspas, sugado, vai passar pelo filtro EPA, que vai estar como se fosse no teto da estufa, e aí ele vai ser filtrado ali, certo? Como último método físico, a gente tem a radiação. A radiação a gente tem de duas formas, a radiação ionizante e não ionizante. A radiação ionizante a gente pensa nos raios gama e nos raios X, certo? No raio gama, ele realmente vai ter um potencial de ser utilizado como controle do crescimento microbiano, mas ele traz muitos malefícios, né, se for utilizado assim à torta e à direita. Então ele só vai ser utilizado em escala industrial. E também dentro dessa indústria vão ser poucas pessoas que vão mexer com esse tipo de radiação aqui, tem que ser pessoas altamente treinadas. Já a radiação X, né, os raios X, não vão ser utilizados para esse contexto, sendo utilizados apenas para exames de imagem, certo? Como a gente bem sabe. Já na radiação, a radiação não ionizante, a gente vai ter o quê? Luz visível, radiação ultravioleta, micro-ondas e ultrassom. Sendo que dessas daqui aqui realmente vai ter ação contra micro-organismos, vai ser a radiação ultravioleta, que ela vai variar do espectro de onda de 40 a 390 nanômetros, sendo que dentro desse espectro aqui, o mais eficiente para o controle bacteriano é de 220 nanômetros, certo? E aí vamos terminar com os métodos químicos. Como eu falei, tem muitos outros métodos físicos, tá? Eu não coloquei aqui,
tanto para não encher a cabeça de vocês, quanto porque são métodos mais simples, assim, em teoria que a professora não investe tanto tempo durante as aulas. Então, é menos provável de cair na prova, certo? Por exemplo, método de calor, método de controle de osmolaridade, certo? E a gente vai para os métodos químicos. Nos métodos químicos eu também não caí matando em cima, porque senão vocês vão ficar muito loucos. Eu quis trazer apenas algumas características gerais, certo? E uma tabela no final para poder resumir tudo. Então, para os métodos químicos, a gente tem que pensar primeiro que poucos desses métodos vão de fato promover a esterilidade, ou seja, poucos deles vão matar 100% dos micro-organismos ali do seu material. Então, esses mecanismos ou eles vão diminuir a população dos micro-organismos ou eles vão eliminar os micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, certo? De qualquer forma, a gente tem que ter precauções com esses métodos químicos, porque não adianta você comprar o melhor desinfetante do mundo se você não tiver os cuidados básicos com ele, porque isso vai fazer com que a eficácia dele seja diminuída e ele não vai cumprir a ação que ele deveria cumprir. Primeira precaução, a gente tem que pensar na questão da concentração. Quando eu digo concentração, eu quero dizer o quê? A concentração do produto em si, dentro da embalagem que ele vem, e a diluição do produto. Quando são aqueles produtos que a gente tem que diluir, né? Por exemplo, aqueles compostos, o esteril a gente tem que diluir. Então, se você não fizer uma diluição adequada daquele material, ele vai perder a força. Se ele perde a força, ele não consegue concluir a ação dele que deveria ser de eliminar aqueles patógenos. Quando a gente pensa no material a ser utilizado, materiais orgânicos, principalmente como a gordura, por exemplo, eles podem prejudicar a ação dessas substâncias. Então, de novo, aquele exemplo lá da sonda, né, para coleta de embrião. Toda vez que você vai usar aquela sonda, antes de você esterilizar, você tem que lavar muito bem ela com água e detergente enzimático, justamente para ajudar a retirar qualquer resto de fezes, qualquer resto de muco, né, de muco vaginal que esteja ali, porque isso, na hora que o material for passar pelo próprio detergente enzimático e depois pelo autoclave, não vai prejudicar a ação dessa substância. O contato eu quero deixar aqui claro que é o tempo, ou seja, deixar aquela molécula ali pelo tempo necessário agindo com o material que você quer utilizar. E a temperatura é porque tem muitas moléculas dessas que são sensíveis ao aquecimento e ao resfriamento. Então isso daqui pode alterar a eficácia desses produtos, certo? Deu para entender isso daqui, né? Pronto, e aí a gente pode avaliar a eficácia desses desinfetantes. E aí um dos métodos que a gente pode utilizar é o coeficiente fenólico, que vai utilizar o fenol como um padrão. Então você vai utilizar a diluição do seu desinfetante em comparação com a diluição do fenol. E aí esse coeficiente fenólico ele vai ser um valor X, que eu vou já mostrar para vocês como faz. E aí tem três possibilidades. Ou ele vai ter um coeficiente fenólico menor do que 1, o que quer dizer o quê? Que esse desinfetante é menos eficaz que o fenol, ou igual a 1, quer dizer o quê? Mesma eficácia do fenol, ou menor do que 1, ou maior do que 1, ou seja, ele é mais eficaz que o fenol, certo? E aí, esse método ele vai se basear basicamente na diluição seriada. Então, a gente vai dividir a diluição desse agente a ser testado, que matou os micro-organismos, em 10 minutos, pela do fenol. Então, a gente vai pegar essa diluição aqui, dividir pela do fenol e vai ver qual é o resultado que dá. Como eu sei que possivelmente vocês não entenderam, eu vou desenhar aqui. Então, a gente vai pegar esse desinfetante X, certo? E vai fazer uma série de diluições seriadas nele. Série de diluições seriadas é ótimo. Então a gente vai colocar aqui ele nessa em 1:20. Ele aqui em 1:40. E por exemplo ele em 1
para 80, certo? Só exemplificando. Aí vamos supor que dessas 3 diluições aqui que a gente fez, né, não são só 3, obviamente, mas vamos supor que é a diluição efetiva aqui que conseguiu matar esses micro-organismos dentro de 10 minutos foi a de 1 para 80. Então aqui não matou e aqui matou. Então a gente vai utilizar essa diluição. E aí vamos supor que para esse mesmo caso, a diluição do fenol que consegue matar tudo isso seria uma diluição de 1 para 40. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a diluição do nosso desinfetante X e dividir pela diluição do fenol. Então a gente vai pegar 80, dividir por 40, isso daqui vai dar 2, certo? 2 é maior do que 1? É. Então esse desinfetante X é mais eficaz que o fenol. Deu para entender? Se você fizer essa diluição seriada, sim. É só para você poder saber se a eficácia dele é maior ou menor que a do fenol. Só que o que eu pelo menos vi mais fazer na rotina, que é o que a gente vai fazer principalmente para TSA, são os discos de papel de filtro. O que vai constar isso daqui? Vai ser muito utilizado para laboratórios didáticos, né? Por exemplo, o lá da UES. E aí vai se basear em discos de papel que vão ser previamente embebidos com diferentes agentes químicos. Então, por exemplo, no caso do TSA, a gente vai colocar diferentes antimicrobianos aqui, certo? E a gente vai colocar esses discos de papel embebidos nesse antimicrobiano numa placa de agar que já foi inoculada e incubada por 24 horas com esses micro-organismos que você quer testar. Ou seja, você pegou a sua amostra desses micro-organismos, cultivou e aí você vai fazer o TSA, certo? Depois disso, vão surgir ao redor desses discos halos. E esses halos vão ser halos de inibição do crescimento. Ou seja, quando essa bactéria aqui começou a entrar em contato com essa substância, ela é sensível, então ela não cresce. Então, por exemplo, vamos supor que aqui é penicilina. Essa bactéria é altamente sensível à penicilina. Vamos supor que aqui é uma doxiciclina. Ela já tem uma resistência um pouquinho menor a uma doxiciclina, entendeu? Então, por isso que a gente faz esse teste. E aí, nesse caso, você vai medir o diâmetro desses halos e vai anotar os resultados. Quando você anotar, você pode consultar o CLSI, que é o Clinical and Laboratory Standards Institute, que é um instituto para padronizar esses testes clínicos e laboratoriais. E aí, nesse CLSI, ele vai ter uma tabela que vai ser específica para cada bactéria, de acordo com a medida desse halo aqui que você achou. E aí, dentro dessa consulta, você pode falar se essa bactéria é sensível, se ela é resistente ou se ela tem uma resistência intermediária. E aí, com base nisso, você vai escolher o seu antimicrobiano para tratar essa doença infecciosa. Deu para entender? Então vamos lá, as características do desinfetante ideal, né? Que a professora pode querer que caia na prova. Então esse desinfetante ideal ele tem que ser um desinfetante de amplo espectro, ou seja, pegar bactéria gram-negativa, gram-positiva, enfim. Ter uma ação rápida e irreversível, ou seja, essas bactérias que forem mortas aqui, elas não podem voltar a crescer e tem que acontecer de uma forma rápida. Mínima perda de potência, né? Isso daqui é principalmente com relação àquela questão que a gente falou lá da temperatura, né? Que pode influenciar na eficácia desse desinfetante. Então, quanto menos sensível ele for a isso, melhor. Tem que ter uma composição estável, que vai ajudar nisso daqui também. Ser atóxico, justamente para não gerar nenhum dano nos nossos pacientes e também na gente, né? Seja uma reação local, seja uma reação sistêmica. Ser de fácil aplicação, para ter interesse comercial. Odor agradável, também por interesse comercial. E principalmente baixo custo, porque, enfim, está tudo caro. Então, quanto mais baratinho for, melhor.
desde que tenha uma boa eficácia, né? Também não é comprar qualquer porcariazinha, não. E aí, para finalizar, a gente tem aqui alguns agentes, né, antissépticos, esterilizantes, e o modo de ação deles e o uso. Então, por exemplo, o álcool, né, que a gente está usando nesse contexto da pandemia, ele vai ser o antisséptico que vai agir como solvente de lipídios e desnaturante de proteínas desses micro-organismos, sendo utilizado como antisséptico tópico. Por isso que a gente utiliza ele durante a pandemia. Compostos fenólicos, né, como hexaclorofeno, triclosan, a própria clorexidina, vai destruir a membrana plasmática dessas bactérias. A gente pode utilizar como sabão, loção, cosmético, desinfetante tópico, enfim. Compostos quaternários de amônio, né, que a gente usa inclusive no material cirúrgico às vezes, que vai ser utilizado também para a destruição da membrana plasmática. Peróxido de hidrogênio como agente oxidante e antisséptico tópico. E aí os esterilizantes, né? O próprio álcool também age dessa forma. Os compostos quaternários de amônio também, né? Que vão estar interagindo com fosfolipídios, nesse caso aqui de esterilizantes. Aqui, ó, desinfetante sanitizante de material de instrumentos médicos, ou seja, a campo, né? Principalmente a gente pode utilizar isso daqui para esterilizar o material. Composto de cloro, né? O óxido de etileno, que é um gás, então ele vai agir como agente alquilante, né? Então aqui tendo essas seguintes utilizações. Óleo de pina, que é o pinho-sol que a gente tem em casa. Vai desnaturar as proteínas e sendo usado como desinfetante de uso geral para superfícies domésticas. Olha que legal. Então, era isso, gente. Espero que vocês ficaram com alguma dúvida.